Fala galerinha, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre operações com porcentagem. Então, partindo do pressuposto que a gente sabe o que é porcentagem, como é que faz as operações? Subtração, adição, a soma, né, a multiplicação, potência, raiz quadrada, como é que faz? Vamos lá. Então, primeiro caso, soma. X% mais Y%. O X e Y está representando um número qualquer, tá? Estou fazendo o mais geral possível. Lembrando que quando a gente tem n%, ou seja, um valor de n qualquer por cento, é a mesma coisa de a gente escrever na forma de fração um n dividido por 100. Então aqui a gente vai escrever x dividido por 100 mais y dividido por 100. Como é o mesmo denominador, tanto para o x quanto para o y, a gente consegue escrever dessa forma. X mais y no numerador dividido por 100. E quando a gente tem qualquer número que é dividido por 100, isso equivale à porcentagem daquele número no numerador. Então isso aqui é a mesma coisa de x mais y por cento. Tá? Então, quando a gente tem a soma ou adição de x% mais y%, é a mesma coisa de somar x mais y%. O próximo que a gente vai fazer vai ser subtração. Então, mesmo esquema. A gente vai pegar x menos por cento, né, menos y. Vai escrever com forma de fração x sobre 100 menos y sobre 100. É o mesmo denominador. A gente pode juntar o numerador então. Vai ficar x menos y, tudo isso sobre 100. Novamente, o numerador, como está dividindo por 100, o numerador é a porcentagem. Então é x menos y por cento. Tá? Então, continuando, galerinha, agora com multiplicação. Vamos ver. X% vezes Y%. Escrevendo na forma de fração, a gente vai ficar com x sobre 100 vezes y sobre 100. Né? Para conseguir fazer as operações direitinho. Então, agora fica x vezes y, ou seja, numerador com numerador e denominador com denominador. Sobre 100 vezes 100. Vai ficar x vezes y sobre 100 vezes 100 dá 10.000. Só que a gente quer escrever na forma de fração para que a gente encontre a porcentagem. Ou seja, a gente vai ter que ter um numerador sobre 100. Então, a gente reescrevendo aqui é a mesma coisa de x vezes 100 sobre 100 sobre 100. A gente consegue reescrever dessa forma. Tá? Então, esse numerador aqui vai ser a porcentagem. Então, é x vezes y sobre 100%. Ou seja, quando eu multiplico x% vezes y% dá x vezes y sobre 100%. Tá? Agora, a divisão. Mesmo processo. X% dividido por Y%, isso é a mesma coisa de X por cento dividido por Y%, né? Escrevendo na forma de fração assim. Que é a mesma coisa agora sim, escrevendo cada porcentagem em forma de fração, é X sobre 100 sobre Y sobre 100, uma divisão de fração. Então vai ficar X sobre 100, Y sobre 100 é igual a... Fazendo aqui a divisão de fração, mantém o primeiro, que é o X sobre 100, e inverte o segundo, Y sobre 100, fica 100 sobre Y. Escrevendo agora na forma de numerador sobre 100, para escrever na forma da porcentagem, fica 100x, né, sobre y, tudo isso sobre 100, que é a mesma coisa do lado esquerdo aqui, não tem problema. Então, esse 100x sobre y é a porcentagem. 100x, y%. Ou seja, x% dividido por y% é a mesma coisa de 100x sobre y%. Tá bom? Continuando, próximo agora a gente vai fazer quando tem porcentagem, forma de potência. Então, vamos supor y% elevado a n, onde esse n ele é diferente de 0,1. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte, y% elevado a n é a mesma coisa de y sobre 100, né, escrevendo na forma de fração, elevado a n. Que aqui a gente pode reescrever o seguinte, a razão elevada a n é o numerador e o denominador elevado a n. Então, fica y sobre n sobre 100 elevado a n. Então, a gente vai ter que é y elevado a n sobre 100 elevado a n menos 1 vezes 100. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é a mesma coisa de 100 elevado a n para deixar o numerador sobre 100, né? Que é o que a gente quer, para deixar a porcentagem. Então, agora a gente consegue escrever y elevado a n sobre 100 elevado a n menos 1. Tudo isso elevado a sobre 100. Então, esse numerador é a porcentagem. Então, vai ser a mesma coisa de y elevado a n sobre 100 elevado a n menos 1%. Ou seja, y% elevado a n é a mesma coisa de 100 vezes a parênteses y sobre 100 elevado a n%. Beleza? Agora no caso do radical. Radical quando a gente tem uma raiz, né? Pode ser raiz quadrada, cúbica, quartica, né? Então vai ficar o seguinte, ó, y% novamente, só que agora é 1 sobre n. Onde novamente o n, que é a mesma coisa, né, de raiz enésima de y%, o n é diferente de 0,1. Tá? Então isso aqui vai ficar y% elevado a 1 sobre n, que é a mesma coisa de y sobre 100 elevado a 1 sobre n,
de aplicar aquela mesma regra lá que a gente viu em cima, da razão, né, quando tem uma potência, que é y elevado a 1 sobre n sobre 100 elevado a 1 sobre n. Agora, para deixar um numerador sobre 100, a gente vai fazer o seguinte, ó, y sobre 1 elevado a 1 sobre n sobre 100 vezes 100 elevado a 1 sobre n menos 1. Tá? Então, é a mesma coisa, essa igualdade aqui, a gente não mudou nada. Só uma forma de escrever. Então, fica y elevado a 1 sobre n sobre 100 elevado a 1 sobre n menos 1, tudo isso sobre 100. Porque agora esse numerador do 100 é a porcentagem. É y elevado a 1 sobre n sobre 100 elevado a 1 sobre n menos 1%. Ou seja, y% elevado a 1 sobre n, ou seja, raiz enésima de y%, é a mesma coisa de 100 vezes raiz enésima de y sobre 100. Aqui eu estou fazendo a raiz enésima, galera, mas quando vocês forem fazer aí, no problema que vocês tiverem, você vai substituir n pelo valor que você tiver. Por exemplo, se for raiz quadrada, é 2, entendeu? Raiz cúbica é 3, aí você resolve o valor do y também. Beleza? Então é isso.